Tudo certo, prontinho. Posso iniciar? Sim? Então, bom dia a todos, né? Evandro aí, a equipe. Bom dia. Então, hoje eu gostaria de apresentar aos nossos ouvintes, né, os nossos participantes aí da atividade, o nosso case aqui que envolveu a Unisociesc e o OSBlu, né, uma cooperação voltada para a área do conhecimento. E nessa cooperação, junto com a professora Eli, a gente resolveu desenvolver um projeto que envolvesse as atividades do Observatório Social de Blumenau, né, junto com eles chamam de UC, né, que é a unidade complementar, ou essa unidade complementar que envolve ali a carga horária, que envolve as disciplinas do curso de Ciências Contábeis. E junto com o curso de Ciências Contábeis, nós também tivemos o outro curso, que era o curso Comércio Exterior. Então, envolveu cerca de 60 alunos, aproximadamente, e a temática que a professora trouxe ao observatório tem a ver com o termo empregabilidade, né? Ou seja, conhecimento gerando novos cidadãos, e envolvia mais essa parte do controle social. E aí, com isso, a gente iniciamos ali as tratativas, né, envolvendo as duas entidades, no caso, o Observatório e a direção da Unisociesc, aqui no campus Blumenau, para dar, então, início às nossas atividades. Assinamos um termo de cooperação, em seguida eu montei um quadro de atividades. Esse quadro de atividades, houve um consenso entre as duas entidades e depois nós partimos para um plano mais completo, né? Um plano que envolvesse os objetivos, que envolvesse carga horária, que envolvesse todas as atividades que nós iríamos realizar desde o início do projeto até o término do projeto. Então, conforme eu disse, essa atividade foi realizada com as duas turmas, né, as turmas de Ciências Contábeis. Me parece-me que as Ciências Contábeis, tanto uma quanto outra, envolvia, eu acho que, não sei se era o 8º ou era o 9º semestre, enfim, desses cursos, né. No caso do tecnólogo, não, porque são 2 anos, né, então o número de semestres aí são 4 semestres no total, né? E Ciências Contábeis acho que são 4, se não me falha a memória, 4 anos, né? Enfim. As turmas foram montadas, né, com a participação aí de praticamente 30 alunos por turma, e sob a orientação da professora Eli, e sobre a orientação aqui do observatório, no caso da minha pessoa, frente aí às atividades, né? A professora acompanhou o tempo todo, né, as atividades, participou das atividades também, inclusive na parte prática também. Então, foi um trabalho bastante salutar, né, profícuo, que envolveu as duas entidades, e o resultado foi sensacional, né? Tanto pelo relato, né, dos alunos ali que estavam envolvidos na atividade, da própria professora, e aqui também por parte do observatório. O que constou, então, né, aqui, conforme eu falei, a unidade curricular, né? Então, a ideia, quando ela trouxe a ideia é que, dentro da unidade curricular dos 2 cursos, a gente tivesse um conhecimento técnico do assunto, né, pudesse ter todo um embasamento, e esse embasamento, a gente pudesse conduzi-lo até a uma prática. E aí, então, o que a gente procurou buscar nessa prática? A gente procurou, primeiro, dar todo o embasamento, como é que se faz uma análise de um edital, né? Como é que se busca esse edital no portal da transparência de Blumenau. Em seguida, feito essa análise, feito todo o levantamento dos dados, né, e das atividades que envolvem um processo licitatório, a gente fazermos uma visita, né, no caso aqui, ao setor de compras e licitação do município, e, em seguida, após essa visita, a gente partir
numa direção, seja numa das secretarias do município, ou num depósito, enfim, numa das instalações do município, para verificar em loco ou a aquisição daquele bem, daquele produto, ou então a prestação do serviço. E aí iria depender do processo licitatório que cada equipe que foi montada iria desenvolver. Então, tinha equipes que receberam processos voltados para aquisição de produtos e teve equipes também direcionadas à análise de processos voltados para serviços, né? Enfim, praticamente essa atividade durou cerca de 3 meses, se não me falha a memória, e com encontros a cada 15 dias, né? Então, deu para trabalhar essas questões e para fortalecer ainda mais o embasamento das questões, né, que não é tão simples assim você fazer a análise de um processo, a gente contou com uma metodologia, né? Então, o que nós fizemos? Nós separamos 10 processos licitatórios, e aí esses 10 processos envolveu a seguinte metodologia. No meu caso específico, eu montei 3 notas de orientação, né, e montei um estudo dirigido. Essas notas de orientação e o próprio estudo dirigido nada mais é do que tutorial, do que explicações, do que informações, dados que eu vou deixo ali à disposição do acadêmico, do aluno, e aí ele faz uma primeira leitura e procura praticar o que está dentro da nota de orientação, procura praticar dentro do que está no estudo dirigido, e durante as aulas a gente vai tentando trabalhar cada nota, cada estudo dirigido, cada dúvida, ou seja, cada atividade que é cobrada, que é exigida dentro das 3 notas e dentro do estudo dirigido. Isso facilita muito o trabalho do orientador, no caso, não só da professora, como o meu trabalho também, porque quando a gente vai para as aulas, e as aulas dá mais ou menos 2 horas de aula, aproximadamente, né? É pouco esse tempo, mas quando a gente tratava durante a videochamada, né, ou a videoconferência, a gente, então, tratava de assuntos que foram disponibilizados, e com isso facilitava não só o aprendizado por parte do aluno, e também essa troca de informação, essa orientação por parte, não só minha, como também da professora Eli. E o que coube a cada um desses acadêmicos, divididos, no mínimo, em dupla, né? E, no máximo, em trio, né? Muita gente nas equipes, a tendência é dispersar, né? Não fortalecer o conhecimento. Então, o que cabia a cada uma dessas equipes? Eles tinham que fazer uma análise do processo, nada mais é do que um checklist. Esse checklist ele foi desenvolvido pelo observatório, né? Nós buscamos algumas fontes espalhadas aí pela internet, fizemos um ajuntamento, vou usar esse termo aí, não sei nem se é correto, nós fizemos juntamos algumas partes e acabamos montando um checklist que contém cerca de 97 considerações ou 97 questionamentos, que diz respeito à concorrência, diz respeito, né, à modalidade de concorrência, à modalidade de tomada de preço, convite, e também diz respeito ao pregão. Como havia também dispensas, né, então a dispensa foi um outro tipo de checklist que envolveu cerca de 43 perguntas, ou 43 questões. Então, na realidade, eram 2 modelos de checklist. Eles também ficaram encarregados de realizar um relatório de acompanhamento do processo, na qual esse checklist, após o término do checklist, ele faria parte desse relatório, ele entraria como anexo desse relatório, e esse relatório nada mais é do que uma xerox do processo licitatório estampado no portal da transparência aqui de Blumenau. E também esse relatório ele alinhavava
ele buscava também alguns questionamentos que envolviam a execução orçamentária, como nota de empenho, né, se aquela nota de empenho foi liquidada, se ela não foi liquidada, se o ordenador de despesas deu o ok na nota, se havia alguma menção com relação à nota fiscal, se a nota fiscal, no seu verso, tinha o ok de quem recebeu o produto ou de quem realizou o serviço, né? Então, feito toda essa análise do processo, feito todo esse relatório, atualizado o relatório, tirado todas as dúvidas, e às vezes alguns questionamentos eram feitos por meio de documentos formais ao setor de compras e licitação da prefeitura, e nessa hora eu fazia a ponte entre as equipes e o portal da transparência, ou a equipe da prefeitura, ou o setor de compras da prefeitura. Então, eu municiava essas equipes com os dados, com as informações solicitadas, que às vezes não estavam disponibilizadas no portal, né? O nosso portal, infelizmente, ele não abarca todo o processo licitatório, ou seja, ele não abarca o processo de capa a capa. Aí é um pleito já, não só do observatório, mas da prefeitura, proceder como hoje se procede no Poder Judiciário, né? O processo, ele está disponibilizado de capa a capa, e tudo que ocorre dentro daquele processo é inserido ali no processo. Então, nota fiscal, compras, o documento do ordenador de despesa, autorizando a despesa ou pagando a despesa, enfim, etc. e tal. Então, é um pleito não só do OSBRU, como da própria prefeitura, ela tem ciência disso e ela está tentando resolver essas questões que envolvem a disponibilização do processo de capa a capa dentro do portal da transparência. Então, feito a análise do processo como um todo, relatório montadinho como tem que ser montado, né? Dúvidas tiradas, etc., etc., aí a gente parte para uma etapa seguinte, né, que é a visita ao órgão público. Aí passamos primeiro pelo setor de compras, e eu chamo a atenção que foi bem interessante, que o acadêmico, as acadêmicas que me acompanharam nessa visita ao setor de compras, elas nunca tinham entrado na prefeitura. Uma oportunidade excelente de conhecer a prefeitura aqui de Blumenau. Em seguida, lá, elas tiveram uma explicação de como funciona o setor de compras, né, e licitações da prefeitura, e após a gente, então, seguiu um outro setor aqui do município, que é o CIAD, que é o Centro Integrado de Armazenamento e distribuição de materiais, né? Nesse setor, nós tínhamos lá 3 secretarias, né? São 3 depósitos, praticamente os 3 principais depósitos do município, porque envolve a área do desenvolvimento social, envolve a área da educação, a CEMED, que é a Secretaria de Educação, e envolve também a Secretaria de Promoção da Saúde, que é a SEMOS aqui de Blumenau. Então, é um órgão, um setor vital aqui para o município, que é o centro. Esse centro ele tem sido até um modelo, né? Foi um modelo criado aqui em Blumenau, dentro do município, aqui pela própria prefeitura, e é um modelo que está servindo de referência a outros municípios, né? E creio eu que toda e qualquer prefeitura, inclusive governo estadual, governo federal, quer queira, quer não, pela demanda, né, pela quantidade de produtos que se adquire no dia a dia e semanalmente, ele carece de depósitos, e depósitos que quem estiver à frente desse depósito tem que ter o conhecimento de como funciona um depósito, enfim, de profissionais que atuam na área de logística, né? E lá passamos a visitar o CIAD, né? E em cima do que aqui a visita, então, o setor de compras, e em cima da visita, as alunas, então, as acadêmicas, puderam, então, tirar dúvidas, puderam, então, checar aqueles processos que elas analisaram, né, que, junto com o relatório, junto com o checklist, então, elas foram verificar em loco
se tudo aquilo que estava previsto dentro do processo licitatório se ocorreu de fato e se ocorreu dentro do que prevê o termo de referência, né? Se recebeu lá um produto de qualidade, se aquele produto realmente atendeu aquilo que o poder público municipal buscou, né, com aquele processo licitatório, e puderam também ver se esse produto foi recebido como deveria ser recebido, então tem todo um trâmite, se ele foi acondicionado de forma correta e se ele foi distribuído de forma correta e dentro do prazo que se buscava para não só aquisição e distribuição daquele produto, se aquele produto realmente foi empregado, né? Aqui alguns flashes, né, da visita delas, aqui já é dentro do SEAD, dentro do depósito da Secretaria de Saúde. No caso específico, elas foram verificar principalmente material que foi usado no combate ao Covid. Então, envolvia luvas, envolvia máscaras. No caso aqui, ela está segurando um kit de testagem do Covid, enfim. E aí elas, né, já que está dentro de um depósito enorme, dentro desse depósito também não tem só medicamento, né, tem material também hospitalar e tem também material odontológico. Então, é um depósito grande, né? A logística desse depósito não é uma logística, ela não é tão fácil assim, ela não é tão simples, né? E uma das coisas também que elas puderam aquilatar e levantar nessa visita é que a coisa está muito bem organizadinha e quando você solicita um item, o responsável pelo depósito sabe direitinho onde está aquele item, a validade daquele item, e se aquele item vai ser distribuído naquele horário, ou naquele momento, ou no dia seguinte, enfim. Então, tem todo um procedimento dentro do depósito, não só dentro do depósito, mas também quando envolve a distribuição desse material. E palavras das duas acadêmicas aqui, elas não imaginavam que a prefeitura, né, tivesse uma atividade voltada para isto, né, e de uma forma tão bem estruturada, tão bem montada. Bem, o que eu tinha para informar para vocês é isso aí, né? Não sei se eu fui preciso, né? Se eu consegui atender aí as expectativas, mas nós sabemos que, né, deixa eu fechar aqui né, aqui o Osblu, praticamente, ele já tem todo esse material compilado, montado, né, então, ele foi testado várias vezes, né, então a gente pôde, todo ano a gente, de uns 2 anos para cá, praticamente, a gente já vem trabalhando essas questões que envolvem aqui o ensino superior, né, então já trabalhamos essas questões com a FURB, já é o segundo, já estamos indo para o 3º ano seguido, com a Unisociesc, 2º ano seguido, e com a Unicesumar a gente já vem já com uma certa antecedência aí há mais tempo, de uns 4, 5 anos para cá, né? Mauro, muito obrigado aí. Nós temos um colega que levantou a mão, eu passo a palavra para ele. Opa, bom dia, Mauro, bom dia, Evandro, parabéns pela apresentação, Mauro. Tudo bem? Opa, peraí que tocou agora, aqui. Na verdade, primeiro, parabenizá-lo, agradecer aí o Mauro pela apresentação. Eu acho que o Mauro agora, na verdade, o que eu ia perguntar, o Mauro acabou de falar, o que é importante para os observatórios, né? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo. Tá. O que é importante para os observatórios do sistema aqui de Santa Catarina, né? Nós temos um sistema validado, aplicado e todo documentado para que façam uso, né? E outro importante fato, nós fechamos um contrato estadual ou regional com a Unisociesc, né, se não me falha a memória, e esses contratos que vocês têm com outras universidades, né, Evandro,
que também podem ser utilizados, que tenham nas cidades, a gente pode expandir, porque nós temos... as portas estão abertas pelo belíssimo trabalho que é realizado em Blumenau, né? E nas outras cidades. Então, assim, os observatórios locais, sentindo a necessidade ou sentindo uma demanda, acionem e vamos usar aí o material que tem, o conhecimento que já está empregado, validado, consolidado, e botar isso para rodar, tá? É só isso que eu queria comentar e reforçar o agradecimento, Mauro, aí pela sua disponibilidade, Evandro, por essa apresentação. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, né, presidente? O presidente sempre participando de todos os eventos, praticamente, se desdobra aí para prestigiar, né, todas as nossas ações. Isso realmente é um motivo de motivação para todos nós, né? Deixo a palavra livre, se alguém mais quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para o nosso colega Mauro. Mauro, eu queria só perguntar também o seguinte, existe assim uma busca ativa do observatório junto às universidades para implementar outros projetos? Sim. Não. Eu sou professor de computação na Unicamp. Tá, não, aqui no nosso caso, a gente não tem essa busca ativa, né? A gente pode alegar um monte de motivos, né? Por que não tem. Mas, vamos dizer assim, a gente quase fica meio que desistindo dessa busca ativa pelo seguinte, normalmente, ou o professor, ou o diretor do curso, ele coloca um obstáculo, não, tem que ver, agora vai não sei aonde, mesmo a gente tratando de cima para baixo, ou seja, vai na direção da universidade, explica, mostra, blá, quando baixa o escalão, né, aí depende muito do coordenador de curso. Se ele for um coordenador atuante, se ele for um coordenador que chega junto, a coisa acontece, né? E aqui, como a gente tem muita demanda, muita atividade, então, normalmente, o que acontece? Aqui, no caso do OSBLU, no caso da Unicesumar, por exemplo, tem o pessoal do curso de assistência social. Então, anualmente, a gente trabalha com o pessoal da assistência social. Tá? Já tentamos com o curso de engenharia, a coisa não fluiu, não foi. Né? Tentamos com o curso de direito, também não fluiu, não foi. Então, estou falando Unicesumar. Na Unicesfiesc, né, nosso primeiro contato foi o ano passado, aliás, o ano retrasado, fluiu com a professora Eli, né, ali com o curso de Ciências Contábeis, e ela trouxe lá o de Comércio Exterior também junto. Então, depende muito do coordenador e depende muito do interesse do professor da matéria. No caso da FURB, o professor Wolff, que é da parte de direito, principalmente direito administrativo, ele bate ponto todo ano aqui com a gente. Então, a gente acabou criando um vínculo com esses 3 professores, ou com essas 3 entidades, nesses cursos. Então, vai muito do interesse, não só do coordenador, como do próprio professor. Né? Eu estou tentando, esse ano agora, com o curso de nutrição, porque envolve a alimentação escolar, com a coordenadora. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu estou tentando com a nutrição há mais de 3 anos. Então, é complicado. Né? Então, vamos dizer assim, a gente quer, mas também eu dependo do outro lado. Se o outro lado não querer, a coisa não flui. E aí, como a gente é pouco, né? Nós somos poucos, e são sempre os mesmos, né? Então, você acaba priorizando aquilo que está acontecendo no momento, né? Eu estava começando com a Daisy, né? O que seria o ideal de estrutura para, no caso aqui, do Observatório de Blumenau, para que a gente, então, possa, com essa estrutura mínima necessária, poder, por exemplo, ter alguém direcionado para a área da educação. Aí não envolveria somente os cursos superiores, envolveria também o ensino fundamental, o ensino médio e também o curso superior. Enfim,
a gente joga com o que tem, né? Vai trabalhando com o que tem, né? Mas, assim, se a minha busca é ativa, não é e não é, tá? É e não é. Eu jogo com o que eu tenho. Vou dar o último exemplo aqui. A gente procurou o pessoal do curso de arquitetura e o pessoal de engenharia, há 3 anos atrás, tá? Então, quando eu procurei lá o diretor lá do curso, aí eu perguntei para ele assim, você tem aí um material, um projeto de como a gente pode tratar essa cooperação? Aí eles não tinham nada. Então, quem montou esse trabalho que eu estou apresentando aqui, quem montou tudo isso foi o OSBLU, foi o observatório. Então, eu já tenho tudo montadinho. E aí, eu mostrei ao professor, ó, tá aqui montadinho, só me manda o acadêmico. Só apareceu um. E no ano seguinte não apareceu ninguém. Aí veio o problema da pandemia também. Então, eu quero ver se eu retomo esse ano. E essa acadêmica que veio, que era do curso de engenharia, ela teve uma experiência que eu duvido que qualquer outro engenheiro ou arquiteto teve a mesma experiência que ela teve no observatório. Para vocês terem uma ideia, me acompanharam nesse processo aí, lá em 2019, se não me falha a memória, eu tinha comigo uma arquiteta e eu tinha comigo um engenheiro que era voluntário no observatório. A coisa foi montada de um jeito, ela em momento algum tratou de assuntos teóricos. É tudo na prática. Então, ela acompanhou os serviços prestados por uma empresa na construção de 2 escolas do município. No final, para ela fechar o trabalho, eu cobrei dela 3 trabalhos. Tá? Um dos trabalhos envolvia assuntos que praticamente ela trabalhou durante o curso todo, ela estava no 10º semestre. Foi quase uma dissertação, o relatório que ela montou. Tá? E as questões que eu montei, o arquiteto que estava do meu lado e o engenheiro que estava do meu lado, eles ficaram me olhando assim, como se fosse de outro planeta, porque eu pedi para eles formularem 3 questões, né? E as questões que eu olhei e falei, não é isso que eu quero, né? O que ela viu aqui durante 2 meses, né? Não foi a construção de 2 escolas, o serviço prestado? Então, vamos tratar disso. Aí eu tratei do canteiro de obras, eu tratei dos vícios da obra, né? As sugestões que ela tinha que apresentar. Então, eu fui naquilo que ela viu, naquilo que ela perguntou, naquilo que ela detalhou. Né? E os outros 2 lá, o que estavam me acompanhando, ficaram me olhando assim, porque eles vieram com questões teóricas. Eu falei, não quero teoria. Eu quero que ela, futura engenheira, já no último semestre, ela atue como engenheira nesse caso aqui, né? Que vai ter que fazer uma medição, vai ter que fazer um relatório, né? Tem lá o diário de obras, tem lá um canteiro de obras horroroso, que 2 peões lá, só faltou rato e barata lá dentro. Detalhe, a escola foi construída numa área de proteção ambiental, então tudo isso ela teve que questionar e ela teve que... E o relatório ficou bem interessante e foi para a Secretaria de Obras aqui do município, para a Secretaria de Educação. E nós fomos ter o retorno desse trabalho dela, nós fomos ter o retorno agora na metade do ano passado, que as 2 escolas foram entregues e tudo aquilo que a gente relatou nesse trabalho, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Obras corrigiu. E está cobrando, inclusive está punindo a empresa, porque a empresa, numa das escolas, fez um trabalho ruim, né, que foi a parte do piso, e ela não corrigiu, e a prefeitura, então, aplicou uma multa, enfim. Então, assim, a gente tem esse material, a gente tem o know-how, né, e eu mostrei isso lá ao diretor do curso, lá, e o cara, enfim, né? Então, quer queira que não, num determinado momento, você
você tem o material, você apresenta o material, mas o outro lado também tem que se interessar. Então, esse material que a gente tem, eu consigo aplicar, o ideal, né? Então, eu consigo aplicar ao curso de engenharia, o curso de arquitetura e urbanismo, principalmente ao curso de direito, na área do direito administrativo, e consigo trabalhar com o pessoal de ciências contábeis. Consigo também trabalhar com o pessoal de nutrição. Os demais cursos, eu tenho dificuldade, né? Porque vai exigir desses cursos um certo conhecimento, um certo embasamento, não só da Lei 8666, mas também de algumas leis federais. Por exemplo, no caso da nutrição, vai envolver leis que atuam na área da educação, que é aquela do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, mas eles têm ciência, o pessoal da nutrição tem ciência desse material, dessas leis, né? E no caso do pessoal das ciências contábeis, como eles trabalham com números e com auditorias, não basta só auditar o número, aquele número ele se traduz em algum produto, então ele vai ter que checar se aquele número está compatível com aquele produto ou com aquele serviço, vamos colocar assim. Então, no final, esses cursos têm afinidade com isso. E o mesmo ocorre com a engenharia e com a arquitetura, porque não basta só apresentar o projeto básico, né, e comprar o material, porque ele vai ter que ver como é que esse projeto básico está sendo cumprido na íntegra, se o material utilizado é aquele material, e se os valores daquele material têm a ver com o que é praticado no mercado. Então, gente, a gente tem um material aqui que dá para trabalhar muito bem esses cursos que eu acabei de falar, mas eu dependo também do interesse, né, das universidades. Então, é complicado, é uma outra, vamos dizer assim, a gente tem que trabalhar o lado de lá, né, o interesse do lado de lá. Né? E eu me penitencio também, eu carrego também uma certa culpa, que é aquilo que você falou. Eu acho que eu deveria ser mais ativo, eu acho que eu deveria cobrar mais, ir lá, perturbar esse pessoal, tá? Mas também eu estava comentando com a Deise, são sempre os mesmos, as demandas são inúmeras e a gente, às vezes, vai matando um leão por vez, né? Apareceu agora, e aí a gente abaixa a cabeça, resolve, aí o cara já amanhã tem outro, e aí quando você vai ver... E outra coisa também, né? Esse tipo de atividade, eu estava até comentando, né? Esse tipo de atividade, daqui a pouco a gente está trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Então, é uma atividade que requer dedicação. Então, por várias vezes, vamos dizer assim, eu perdi, não é que eu perdi, por várias vezes eu tive que dedicar noites, né? Enfim, e a gente quer... Eu já estou numa fase que eu também tenho família, né? Minha esposa até brinca comigo, né? Que durante o meu tempo de exército lá, 37 anos, eu casei com o exército e ela era a viúva lá, a amante, sei lá como é que ela... o termo que ela usava. Aí agora eu já estou na reserva, aí, né, em vez de eu... Agora, vem cá, minha esposa, tá, não sei o que, aí eu estou aí já arrumando encrenca, não só durante o dia, mas à noite também. Então, gente... vamos dizer assim, tem que ter mais gente aqui, nós temos que ter uma estrutura também, não só o OSBLU, né, como os demais observatórios, para que haja um equilíbrio, né, para que a gente possa cumprir aquelas atividades com equilíbrio e com competência, também tem isso, né? Senão a gente abraça tudo, e quem abraça tudo, né, faz tudo mais ou menos, ou então não vai dar conta do que tem que realmente fazer. Essa é a dificuldade que eu entendo, né? Essa dificuldade que eu vejo para tocar determinados projetos. Né? Um deles é esse que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Né? A Sabrina tinha levantado a mão antes, Evandro. Acho que a Sabrina tem alguma pergunta para fazer. Bom dia a todos. Então, primeiramente, queria parabenizar o Mauro pela tua apresentação, parabenizar o OSBLU pelo trabalho que tem desenvolvido, né? E eu queria compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui
com cooperação com a universidade local, nós desenvolvemos um trabalho com os acadêmicos do artigo 170, que tem bolsa pelo Estado. Então, desenvolvemos primeiramente ele com os alunos de farmácia, também nessa mesma linha. Eles foram até a farmácia central, né, dentro da Policlínica Municipal, realizaram uma análise da questão de armazenamento dos medicamentos, verificaram algumas questões que estavam irregulares conforme as exigências de armazenamento, né? Questão de umidade, temperatura do local ali, e sugeriram essas alterações para o município, para a melhoria, né, da qualidade do armazenamento desses medicamentos. Nós desenvolvemos também com o pessoal de engenharia civil um trabalho de campo, onde eles analisaram uma obra, um asfaltamento, questão de qualidade desse asfaltamento, durabilidade, então foi bem legal. E na parte teórica, nós fizemos um trabalho também com os acadêmicos de Direito, de Administração e de Ciências Contábeis. De Administração e Ciências Contábeis, eles fizeram um levantamento de dados dos gastos relativos ao combate à pandemia. E com os acadêmicos de Direito, nós fizemos também um trabalho relativo à COSIP, onde eles analisaram o entendimento jurisprudencial e doutrinário da desvinculação dos 30% da COSIP. Então, todo esse trabalho tem sido uma experiência bem legal com a universidade local, e nós queremos continuar e expandir para as outras universidades que nós temos aqui na região. Então, só compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Obrigada pelo espaço. Muito bem. Mauro, eu acho que toda essas considerações que você fez da nossa limitação, acho que é comum a todos aqui compreendem isso, né, muito bem. E eu também passei por algumas situações assim, de procurar, de receber uma esperança, né, do reitor, Sim. do diretor da faculdade, e depois os níveis mais baixos a gente vê que a coisa vai dispersando e não acontece, né? Hoje que a Brusque ainda tem uma procura pelos alunos do artigo 170, né, que eles são obrigados a cumprir 20 horas de atividades voluntárias. Mas agora, como não fizemos mais virtual, agora vai ser presencial, o número de alunos também baixou bastante, sabe, o interesse, né? Então, só para corroborar aquilo que você falou, né? E também parabenizar a tua apresentação, eu já conhecia, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Desde que queres fazer uso da palavra, tem mão levantada? Sim, né, também, para quem vai ouvir depois nessa gravação lá no YouTube, né, a gente vai compartilhar nas redes aqui, porque a gente sabe que tem outros eventos simultâneos, reuniões acontecendo ao mesmo tempo, né, e parabenizar o Mauro, né, por todo esse trabalho. Também temos a gravação, né, dessa palestra, da participação com as professoras e com as alunas, né, Mauro, que aconteceu no EFES ano passado. Justamente. Então, né, também, né, quem consegue assistir lá, é muito bacana, né? Quem tem interesse de levar para o seu observatório, assista, né? Para ver até a participação lá, né? É muito legal ver né, a forma que as alunas colocam, o quanto foi, né, importante para elas participarem, a visão de cidadania que trouxe para a vida delas, né? Então, né, trouxemos essa questão da empregabilidade, mas a questão de cidadania é até, né, é tão mais forte, né, quanto a questão da empregabilidade, né, de se entender como cidadão, o que eu posso fazer no meu município. E aí, pelo Observatório de Santa Catarina, né, que a gente está aqui como ponte, né, ajudando a articular né, essas parcerias, né, com as instituições de ensino. Esse case foi trazido aqui com a Unisociesc, né, como o Evandro já vem falando também, tem com outras universidades. Então, o nosso objetivo é que a gente possa estender ao máximo, né, e claro, cientes, né, da limitação de recursos que temos nos nossos observatórios, mas onde houver alguém, né, com vontade de fazer acontecer aí no seu município, né, venha, peça ajuda, a gente, né, bate um papo, marca uma reunião online para tentar orientar. E temos até, inclusive, no planejamento, dentro da pasta do Evandro, essa questão de oferecer uma capacitação, né, com uma carga horária um pouquinho maior, para trazer toda essa bagagem do Mauro, né, a gente quer aproveitar todo esse conhecimento dele e transformar isso num curso, né, para que a gente possa levar para os nossos observatórios. Como ele colocou aqui, né, o que é possível trabalhar dentro dessa proposta que existe pronta já hoje, são essas 5 áreas do conhecimento, né, engenharia, arquitetura, direito, contabilidade e nutrição. Já é bastante coisa. Já né? pode botar a farmácia, que ela me alertou aqui,
e eu estou trabalhando com questões que envolvem a farmácia aqui do município, e ela me alertou e é um curso que eu vou procurar. Que legal. E aí me ocorreu também durante a tua fala que a gente pode, inclusive, procurar a ASCOP, né, Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina, e também articular essa aproximação com os conselhos profissionais desses cursos, né? Então, assim, bater na porta da universidade, bater na porta do conselho profissional, para a gente junto construir esses projetos nas cidades, né? Então, aí do observatório, claro que a gente sabe que às vezes assusta, né? Pensar, meu Deus, mas mais um projeto, mas, né, se a gente consegue mobilizar os voluntários, se a gente consegue encaixar isso dentro da pasta da diretoria, né, de alguma forma, e ir caminhando, a gente não tem que fazer as coisas para esse ano, a gente não tem que fazer as coisas, né, de imediato, mas começar essa construção, né, quem sabe, assim, colocar como meta que se até final do ano for desenhado, feito reuniões, articulado nessas conversas com esses atores, começar no ano que vem, né, então, assim, quantas cidades temos em Santa Catarina que a gente poderia iniciar esse projeto no próximo ano, né? E a universidade precisa, né? A gente tem aqui contato direto com a Ampesc também, né? E Sistema CAF, né? Já tivemos trazendo eles também para o ECOS de 2019, né? Que foi ainda presencial. Então, as associações das instituições de ensino têm interesse também, porque eles têm que cumprir essas cargas horárias, né? Dessas atividades complementares, enfim. Então, é um trabalho que, né? Está na nossa mão, a gente pode colaborar bastante, né? Então, acho uma coisa legal que a Deise falou e que eu também acompanhei, né, na apresentação das alunas nesse projeto que o Mauro coordenou lá em Blumenau, no Sociesc, com relação à visão que elas tiveram, né, dessa experiência. Elas achavam que a compra pública era uma bagunça total, era uma bagunça. Não imaginavam que era tão criteriosa e tão séria. E eu acho que essa é uma contribuição que a gente dá também para o poder público, para ele mostrar, né, a forma que ele conduz as compras, como é que ele conduz a administração pública de uma forma, né, geral. Às vezes as pessoas têm uma visão bem distorcida do que é um órgão público, né, de como é feito, como é gerido um órgão público. E fico fazendo críticas assim descabidas às vezes. Então, acho que isso ajudou bastante. A maioria das vezes infundadas. Não sei se o nosso colega de Jaraguá, né? Faz tempo que a gente não se vê mais, né? O Leonardo, o Irineu, o pessoal do Caçador aí. Alguma consideração aí, meninos? Bom dia. Tudo. Eu tô meio no departamento médico já desde dezembro, então eu estou um pouquinho mais afastado. Mas a pergunta é a motivação, como é que a gente faz? Porque a gente sabe que o brasileiro hoje em dia, como cidadão, é uma coisa triste, né? Ele é o técnico de futebol que fica sentado lá no sofá só reclamando e tudo mais, mas ele não tira a bunda do sofá para chegar e agir. E a mesma coisa muitas vezes a gente vê com os voluntários quando são de instituições de ensino, eles querem saber de que você deu lá o ok das horas trabalhadas, entre aspas, né? Mas eles não querem saber de chegar e pegar junto, mesmo sabendo que ali é cidadania, ali é aprender a ser o antigo SPB, Educação Moral e Cívica, porque você começa a ter que entender um pouco da estrutura do governo, como é que o governo funciona, né? Como é que a gente faz para chegar e cutucar o camarada para dizer, tenho 20 horas para cumprir, mas essas 20 horas deveriam ser produtivas, deveriam ser uma satisfação para o camarada, né? Mas não, a gente sabe que é aquele jeitinho, eu quero o certificado de que eu dediquei 20 horas, o que eu fiz não importa. Como é que motivar? No meu caso, as 20 horas, eles cumprem até mais do que 20 horas. Porque o que acontece? Como eu tenho já todo o planejamento montado, e aquilo que eu comentei ali, eu tenho 3 notas de orientação e mais um estudo dirigido, então, quer queira, quer não, isso aí é trabalho de casa. Então, eles vão ter que dedicar um tempo, primeiro, a como acessar o acervo do observatório. Então, quando ele acessa o acervo do OSBLU, ele acaba tendo que entrar no OSBLU, fuçar lá dentro e entender como é que está distribuído o acervo do observatório. Lógico, eu direciono ele
para aquele acervo ao qual ele vai trabalhar, né? Então, isso é uma questão. A outra, numa outra nota de orientação, eu detalho a ele todo o quadro de atividades, o que ele tem que fazer e o que o observatório vai cobrar dele, né? E no outro, os dias, os horários onde nós vamos ter ou um encontro presencial ou um encontro virtual, né? Através da videoconferência. E também ali eu detalho quando é que ele vai fazer uma visita a uma determinada instalação, a um órgão público, e o que ele vai fazer nesse local e o que ele tem que fazer antes para poder estar naquele local. Então, no meu caso específico, se ele vier achando que vai receber assinatura embaixo ali, ele está enganado, porque se ele não apresentar o resultado, eu não assino também. Então, ele tem atividades que são presenciais e tem atividades que são, por isso que eu falei lá, eu tenho um relatório, eu tenho um checklist. Então, esses 2 documentos, eles vão ter que apresentar esses 2 documentos. Tem imagens, tem a discussão, não é? Então, é aquilo que eu falo, às 20 horas, no meu caso específico, para mim é pouco. E aí eles vão sentindo ao longo do tempo, que normalmente eu pego o pessoal também do artigo 170, né? Aliás, as 20 horas tem a ver com eles, né? Então, eles não têm moleza comigo, não. E pelo WhatsApp, né, eu vou dando uns inputs. E aí, já entregou, não entregou? Ó, isso aqui está errado, volta. Olha no documento tal. Blá, 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 blá. Então, a gente vai interagindo também. Então, a coisa não se resume só, vamos dizer assim, ao encontro presencial ou ao encontro virtual. E tem e-mail, tem WhatsApp, tem um monte de coisas que a gente vai tratando, vai trabalhando, e quer queira, quer não, as 20 horas vão nisso aí também, né? Então, por isso que eu digo, dá muito mais de 20 horas. E outra que eu coloco de uma maneira tal, onde eles se sintam úteis. Ou seja, o trabalho que eles desenvolvem não é só o trabalho em si, eles estão contribuindo por uma causa que é nobre, uma causa que é muito maior, que envolve a cidade dele, né? Ele mora aqui em Blumenau, ou mesmo que ele não mora em Blumenau, ele ou trabalha, ou ele estuda aqui em Blumenau, enfim, ele consegue ter essa dimensão, essa visão de que aquilo que ele está fazendo é importante e um dia poderá usar aquilo ali, seja numa atividade profissional dele, ou então até numa atividade que envolva a figura do voluntariado. E já teve casos aqui, por exemplo, de alunos chegar para mim e falar assim, pô, professor, ele deve me consultar depois, né? Eu falo assim, ó, não sou professor. Não, eu achei que eu não ia usar, eu estou usando aqui, papapá, pô, ainda bem que o senhor não... Aí eu tenho essa dúvida aqui, aí eu explico direitinho, babá, enfim. Então, o bacana é isso, que seja um só me retornando, eu já me dou por satisfeito, né? Vamos dizer assim, influenciei de forma positiva, de forma contundente, né? Aquele acadêmico, aquele cidadão para a coisa pública. Vamos colocar dessa forma aí. É um diferencial. Então, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. A gente não pode baixar a cabeça, não pode desistir, né? E tem que acreditar na causa, né? Às vezes tem que competir o horário, né, com a família, né, Mauro? Ficar se dividindo, né? Tem Como isso. A gente fala, a gente também, esses dias estava numa discussão no observatório também, que muitas vezes são os mesmos sempre que estão participando, então o nosso desafio, mais do que nunca, é plantar essa sementinha em mais um, em mais um, em mais um, né? Mais um. Que a gente possa ter mais um Mauro, mais um Wilson, mais um Evandro, né? Então, a gente precisa multiplicar isso, né? E como o Mauro até citou, a gente também tem frentes
de trabalho junto à educação básica, né? O observatório, inclusive, hoje à tarde tem uma reunião na LESC a respeito disso, né? Para a gente firmar aí o Dia da Educação Cidadã no Estado, para potencializar o trabalho com as escolas, né? A gente tem, via rede de controle, um projeto sobre isso. Em outro momento a gente conversa mais sobre isso aí. Mas então, né? A gente precisa ter essas várias entradas, né? Na universidade, na escola básica, no ensino infantil, né? Brusque tem um belíssimo trabalho né, do Observador Mirim. Então, o meu Observador Mirim está aqui do lado, inclusive. Que é colo, tá? Vem aqui. Tá bom. Então, gente, né, o trabalho é longo, é amplo, né? Mas cada um tem que fazer um pouquinho, né? Contagiar outro, levar um pouquinho para o outro, né? Temos mais alguma pergunta? Acho que tranquilo, no chat não temos mais nenhuma interação, não sei se, né, Léo, alguém quer fazer mais alguma colocação? Fiquem à vontade, né, que a gente já vai caminhando para o final, então. Não, na verdade, só parabenizar o Mauro aí, né, pelo abnegado serviço aí que tem prestado ao observatório e a gente percebe os cabelinhos brancos desses abnegados colaboradores, né, da causa, né? Não é já o meu caso. Mas tem a barba, né, Mauro? Então acho Eu só tenho a barba agora. E é um pouco disso que vocês estão falando também. É um baita de um desafio aculturar a participação cidadã, né? E esse trabalho nas universidades ele é ímpar, e por mais que a gente a cada 1000 a gente consiga um que olhe para a causa e veja a importância que tem o controle cidadão das contas públicas, então a gente está evoluindo. Então a cada um conquistado é um grande desafio. Então, mas parabenizar aí pela constância de propósito e em buscar esse trabalho aí. Eu sou fã do Como Nós Faríamos aí, parabéns Evandro, Deise pela condução. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir plantar uma sementinha e vai conseguir fazer a diferença aí, para que no futuro, nós que somos filhos do USPB aí, né, Mauro? Da disciplina de USPB, talvez hoje estejamos aqui porque aprendemos lá naquela época. E eu acho que se nós não fizermos isso com a educação cidadã, né, e em todos os níveis, nós não vamos ter mais Evandros, mais Mauros, enfim, mais fiéis escudeiros aí na busca dessa causa que é tão nobre, né? Mas então era mais isso mesmo. Eu entrei um pouquinho atrasado e não consegui pescar todo o conhecimento aí, mas felizmente esses nossos encontros do Como Faríamos ficam gravados e a gente está fazendo a nossa parte aí. Queria só enaltecer a participação do Mauro aí. O pessoal mesmo depois de aposentar as chuteiras aí tá firme no propósito aí de querer uma sociedade mais justa para todo mundo, né? Então parabéns a todos envolvidos aí e vamos seguir forte nessa luta. Isso aí. Muito obrigado também, Leonardo, pelas considerações. E eu acho que é uma construção, né? E a gente tem que preparar as pessoas que vêm nos substituir aí a curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que esse é um grande desafio nosso. Mas eu acho que através do nosso trabalho, do nosso exemplo, a gente vai inspirar e motivar as pessoas a seguirem um caminho para que a gente tenha uma continuidade, né, dessas nossas ações. O Mauro falou, né, da dificuldade até de conciliar a nossa vida particular com tanta coisa, né? Mas, enfim, isso também nos dá muito prazer e nos enriquece como seres humanos. Acho que a gente marca a nossa existência de uma forma muito mais positiva quando a gente se doa, né, para um mundo melhor, para um futuro melhor. Então, agradecer a todos, né, desejar assim uma excelente quinta-feira e um excelente final de semana, né, por que não dizer, né? Já estamos nos aproximando aí de sábado e domingo, para que a gente possa descansar também e aproveitar junto com a família, né, e recarregar as energias, tá certo? Deise, espero que a água baixe logo para você poder sair de casa. Eu só estou vendo canoas ao redor aqui. Aí a Deise está ilhada, para quem não viu as fotos aí, ela mandou no grupo ali. O Tubarão tá com o rio bem cheio, né, Deise? Infelizmente. Transbordou essa noite, né? Mas tá tudo mas é isso certo. aí, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado, viu, Mauro? Parabéns mais uma vez pelo trabalho que você desenvolve, né? Muito organizado, extremamente organizado. Isso aí é uma coisa extremamente importante. Muito bem.
Um abraço, Até a pessoal. próxima. Então, depois a Abraço. gente compartilha a E até a gravação, né? próxima. Compartilhem esse vídeo depois com, né, com os grupos, com os colegas, né? Quem vocês quiserem aí, tá bom? Um Obrigado. abraço, obrigada, Mauro. Nada, tchau. Até a próxima. Até, tchau, tchau.